Olá, sejam bem-vindos. Por favor, inscreva-se no canal e nos deixe saber de onde estão assistindo a essa história nos comentários. Mamadou Diallo, 48 anos, enxugou o suor da testa enquanto contemplava o terreno que acabara de adquirir na zona rural de Serra da Esperança, um pequeno município do interior que mal aparecia nos mapas. Os 5 hectares de terra que agora lhe pertenciam estavam cobertos por vegetação densa e mal cuidada, com áreas de erosão visíveis nas encostas mais íngremes. Uma cerca de arame parcialmente caída delimitava a propriedade, e uma pequena construção de tijolos aparentes, com telhas quebradas e janelas sem vidros, era a única estrutura visível no local. Para qualquer observador, aquele pedaço de terra parecia mais um problema do que uma solução. E talvez fosse mesmo, mas para Mamadou representava a última chance de recomeçar sua vida. Até 6 meses atrás, Mamadou trabalhava como capataz em uma grande fazenda produtora de café na região. Durante 15 anos, acordou antes do sol nascer para supervisionar colheitas, organizar equipes de trabalhadores e garantir que tudo funcionasse com a precisão de um relógio. O trabalho era duro, mas estável, permitindo que sustentasse sua esposa Aminata, professora na escola rural local, e seus 2 filhos, Ibrahima, de 17 anos, estudante aplicado com sonhos de cursar agronomia na capital, e Fatou, de 14, apaixonada por livros e determinada a se tornar escritora um dia. A vida não era luxuosa, mas era digna. Moravam em uma casa cedida pela fazenda, tinham comida na mesa e conseguiam economizar um pouco todo o mês para a educação dos filhos. Então, sem aviso, veio a notícia que mudou tudo. A fazenda havia sido vendida para um grande conglomerado agrícola que planejava mecanizar todas as operações. Dezenas de funcionários, incluindo Mamadou, foram dispensados com uma indenização modesta e agradecimentos por seus anos de serviço. Aos 48 anos, com apenas o ensino fundamental completo e experiência específica em uma fazenda que já não existia como antes, Mamadou viu-se repentinamente desempregado em uma região com poucas oportunidades. A família teve que deixar a casa da fazenda e mudar-se para um pequeno apartamento alugado na cidade. As economias começaram a minguar rapidamente, enquanto as tentativas de encontrar um novo trabalho resultavam em portas fechadas ou ofertas de salários insuficientes para manter a família. Foi nesse momento de desespero crescente que Mamadou ouviu falar do leilão de terras improdutivas pelo Banco Regional. Propriedades que haviam sido retomadas de devedores estavam sendo vendidas a preços muito abaixo do mercado. A maioria das terras disponíveis tinha problemas: localizações ruins, solo empobrecido, disputas de posse, razões pelas quais os grandes produtores rurais não demonstravam interesse. Com as últimas economias da família e um pequeno empréstimo de seu irmão mais velho em Dakar, Mamadou conseguiu arrematar o lote mais barato do leilão, 5 hectares de terra que não viam cultivo há mais de uma década, conhecidos localmente como Sítio do Córrego Seco, um nome pouco promissor para quem pretendia viver da agricultura. "Você está jogando fora nosso último dinheiro", advertiu Aminata quando ele anunciou sua intenção de participar do leilão. "Aquelas terras estão abandonadas por um motivo. Precisamos de um recomeço", havia respondido Mamadou. "Um lugar nosso onde possamos produzir algo. Não posso continuar procurando empregos que não existem." Agora parado sob o sol inclemente, contemplando o matagal que teria que transformar em terra produtiva, Mamadou começava a temer que sua esposa estivesse certa. O terreno parecia ainda pior do que nas fotos do edital do leilão. O córrego que dava nome à propriedade era apenas um leito seco, com pedras expostas e vegetação ressequida. Segundo os moradores locais, não via água corrente há pelo menos 5 anos, desde que uma seca severa atingira a região. Suspirando profundamente, Mamadou pegou a enxada e o facão que trouxera no velho Fiat Uno da família e começou a abrir caminho em direção à pequena construção abandonada. O plano era avaliar se o lugar poderia ser minimamente reformado para servir de abrigo enquanto trabalhava na terra. A família continuaria no apartamento alugado na cidade por enquanto, mas Mamadou
precisaria passar longos períodos na propriedade se quisesse transformá-la em algo produtivo. À medida que se aproximava da construção, notou que era maior do que parecia à distância. Tinha sido uma casa simples de 2 cômodos, com uma extensão nos fundos que provavelmente servia como área de serviço. Apesar do estado de abandono, as paredes pareciam sólidas e o telhado, embora com várias telhas quebradas, ainda mantinha parte da estrutura intacta. Pelo menos não vou precisar construir tudo do zero, murmurou para si mesmo, procurando algo positivo na situação. Ao entrar na casa, afastando teias de aranha e espantando um pequeno lagarto que correu para se esconder nas frestas do piso de cimento, Mamadou sentiu um cheiro forte de mofo e abandono. O primeiro cômodo, que devia ter sido uma sala ou cozinha, estava vazio, exceto por um velho fogão a lenha enferrujado em um canto. O segundo cômodo, um pouco menor, tinha apenas os restos do que um dia foi uma cama de madeira, agora reduzida a pedaços apodrecidos pelo tempo e umidade. A extensão nos fundos, como suspeitara, era uma área coberta que provavelmente servia para lavar roupas e armazenar ferramentas. Um tanque de cimento ocupava uma parede, e ao lado dele, algo que chamou a atenção de Mamadou, uma espécie de alçapão no chão, feito de madeira escura e equipado com uma argola de metal para levantá-lo. Intrigado, Mamadou se ajoelhou e puxou a argola. O alçapão estava pesado e inchado pela umidade, mas após alguns puxões fortes, cedeu com um rangido de protesto. Abaixo, uma escada rudimentar de madeira descia para a escuridão. Usando a lanterna do celular, Mamadou iluminou o que parecia ser um porão ou depósito subterrâneo, algo incomum naquela região onde o lençol freático costumava ser alto demais para construções abaixo do nível do solo. A escada não parecia segura, com degraus visivelmente apodrecidos. Mamadou decidiu que precisaria de uma lanterna melhor e, talvez, uma escada portátil antes de explorar aquele espaço. Mas o fato de existir um compartimento subterrâneo era interessante. Poderia ser útil para armazenar ferramentas ou colheitas se estivesse em condições de uso. Fechando o alçapão, Mamadou continuou sua inspeção da propriedade. Atrás da casa, encontrou o que parecia ter sido uma pequena horta, agora completamente tomada pelo mato. Mais adiante, algumas árvores frutíferas lutavam para sobreviver entre a vegetação invasora. Identificou um pé de manga, 2 de goiaba e o que parecia ser uma jabuticabeira quase sufocada por trepadeiras. Enquanto caminhava pela propriedade, avaliando o trabalho monumental que teria pela frente, Mamadou tentava visualizar o que aquele lugar poderia se tornar. Talvez uma pequena produção de hortaliças orgânicas para vender na feira municipal, ou quem sabe criar algumas cabras leiteiras, já que esses animais se adaptavam bem a terrenos mais secos e acidentados. O sol começava a se pôr quando Mamadou finalmente retornou ao carro. Estava exausto, sujo e com arranhões nos braços devido à vegetação espinhosa, mas também estranhamente esperançoso. Sim, o desafio era imenso, mas a terra era sua, a primeira propriedade que a família Diallo possuía em gerações de trabalhadores rurais. E havia algo naquele lugar abandonado que despertava sua curiosidade, especialmente o porão misterioso sob a casa. Dirigindo de volta para a cidade, Mamadou planejava o que precisaria fazer nos próximos dias. Primeiro, limpar a área ao redor da casa e fazer reparos básicos no telhado. Depois, investigar aquele porão estranho. Algo lhe dizia que valia a pena dar uma boa olhada lá embaixo. O que Mamadou não sabia, enquanto fazia seus planos modestos de reconstrução, era que sob aquele terreno aparentemente sem valor, escondia-se um segredo que transformaria completamente o destino da família Diallo. Um segredo que aguardava silencioso e paciente nas profundezas daquele túnel misterioso que ele apenas vislumbrara naquela tarde. Na manhã seguinte, Mamadou retornou ao sítio equipado com ferramentas básicas, uma escada portátil, uma lanterna potente e determinação renovada. Havia conversado com Aminata na noite anterior, descrevendo honestamente o estado do terreno, mas também compartilhando sua esperança de transformá-lo em algo produtivo. Pelo menos a casa pode ser recuperada, explicou ele durante o jantar simples.
Com algumas telhas novas e uma boa limpeza, dá para torná-la habitável em algumas semanas. Aminata o observou com uma mistura de preocupação e admiração. Você sempre foi teimoso, Mamadou. Ela suspirou. Mas prometa que não vai se matar de trabalhar sozinho naquele fim de mundo. Pai, posso ir com você no fim de semana, ofereceu Ibrahima. Tenho experiência com a horta da escola. Posso ajudar a planejar o que plantar. E eu posso ajudar a limpar a casa, acrescentou Fatou, surpreendendo a todos com seu interesse pelo projeto. Normalmente, ela preferia ficar com seus livros a participar de atividades ao ar livre. O apoio da família aqueceu o coração de Mamadou, dando-lhe força extra para enfrentar o desafio que tinha pela frente. Agora, sob a luz da manhã, o sítio parecia ligeiramente menos intimidador. Havia algo de honesto em sua desolação. Não estava tentando esconder seus problemas, mas também não resistia à possibilidade de renascimento. Mamadou começou pelo mais urgente, limpar a área ao redor da casa e verificar a estrutura do telhado. Após algumas horas de trabalho árduo, conseguiu criar um espaço relativamente limpo em torno da construção. O telhado precisaria de pelo menos 20 telhas novas e alguns caibros substituídos, mas a estrutura principal estava surpreendentemente sólida. A casa fora construída para durar, com paredes grossas que mantinham o interior relativamente fresco, mesmo sob o sol forte. Por volta do meio-dia, Mamadou fez uma pausa para comer o sanduíche que trouxera e beber água de sua garrafa térmica. Sentado à sombra de uma mangueira, contemplou o trabalho feito e o que ainda estava por vir. Foi então que seu olhar voltou a pousar na casa, especificamente na extensão dos fundos onde encontrara o alçapão. A curiosidade sobre o que poderia haver naquele compartimento subterrâneo não o abandonara desde o dia anterior. Descansado e com os equipamentos adequados, decidiu que era hora de investigar. De volta à casa, posicionou a escada portátil sobre a abertura do alçapão e testou sua estabilidade. Satisfeito, ligou a lanterna e começou a descer lentamente, testando cada degrau antes de confiar seu peso. A escada de madeira original estava em pior estado do que imaginara. Vários degraus haviam se desintegrado completamente com o tempo e a umidade. Ao chegar ao fundo, Mamadou ficou surpreso com o que encontrou. Não era um simples porão ou depósito, como havia suposto, mas o início de um túnel escavado na terra, com paredes reforçadas por tábuas de madeira antiga e um teto baixo que o obrigava a se curvar ligeiramente. O túnel se estendia por alguns metros antes de fazer uma curva, impedindo que visse seu destino final. Que diabos é isso? Murmurou para si mesmo, a voz ecoando levemente no espaço confinado. O túnel parecia antigo, mas bem construído. As tábuas, que reforçavam as paredes, mostravam sinais de apodrecimento em alguns pontos, mas a estrutura geral ainda se mantinha intacta. O chão era de terra batida, com sulcos que sugeriam que objetos pesados haviam sido arrastados ali em algum momento. Hesitante, Mamadou avançou pelo túnel, iluminando o caminho com sua lanterna. O ar estava surpreendentemente fresco, indicando algum tipo de ventilação natural. Após a curva, o túnel continuava por aproximadamente 10 metros antes de terminar em uma porta de madeira maciça, parcialmente deteriorada nas bordas, mas ainda sólida no centro. O coração de Mamadou acelerou. Uma porta subterrânea. O que poderia estar escondido ali? Histórias de tesouros enterrados e riquezas escondidas passaram por sua mente, apenas para serem rapidamente descartadas como fantasias improváveis. Provavelmente era apenas um antigo depósito para armazenar alimentos ou bebidas, mantendo-os frescos durante o verão escaldante da região. Mesmo assim, sua mão tremeu ligeiramente quando alcançou a velha maçaneta de ferro. Girou-a lentamente, encontrando resistência inicial, até que, com um estalo metálico, a porta se moveu. Empurrou-a com cuidado, preparado para recuar caso algo inesperado surgisse. A porta abriu para uma câmara surpreendentemente ampla, com aproximadamente 5 metros de diâmetro e teto abobadado, alto o suficiente para que pudesse ficar em pé confortavelmente. As paredes eram de pedra, cuidadosamente empilhadas, sem uso de argamassa visível, uma técnica de construção antiga e trabalhosa. O chão também era de pedra,
criando uma sensação de entrar em um ambiente completamente diferente do túnel de terra e madeira. Mas o que realmente capturou a atenção de Mamadou foram os objetos que preenchiam a câmara. Ao longo das paredes, prateleiras de madeira resistente sustentavam dezenas de caixas, garrafas e pequenos baús. No centro da sala, uma mesa redonda de madeira escura estava coberta por mapas amarelados e livros antigos. Em um canto, um baú maior, reforçado com metal, permanecia fechado com um cadeado ornamentado. "Meu Deus!" sussurrou Mamadou, sua voz um misto de espanto e confusão. Aproximando-se lentamente da mesa central, iluminou os documentos espalhados sobre ela. Eram mapas da região, alguns parecendo datar do início do século XX, com anotações manuscritas nas margens. Entre eles, um livro de capa de couro desgastada chamou sua atenção. Cuidadosamente, abriu-o, revelando páginas preenchidas com uma caligrafia elegante e antiga, datada de 1897, um diário de expedição. Coronel Augusto Mendonça, leu em voz alta, a poeira das páginas fazendo-o espirrar. Folheando o diário com cuidado extremo, Mamadou começou a compreender que havia encontrado algo extraordinário. Os escritos detalhavam a exploração da região pelo tal Coronel Mendonça, durante o período final do Império e início da República. Aparentemente, o homem havia sido um rico fazendeiro e pesquisador amador, fascinado por histórias de cidades perdidas e civilizações antigas no interior do país. Um trecho específico fez Mamadou parar, reler e prender a respiração. 10 de junho de 1897, após 3 expedições infrutíferas, finalmente encontramos evidências concretas do assentamento lendário. Os artefatos recuperados das escavações preliminares confirmam a presença de uma civilização avançada nesta região muito antes da chegada dos portugueses. A importância histórica desta descoberta não pode ser subestimada, mas devo proceder com extrema cautela. Já há interesse estrangeiro em nossos achados, e temo pela preservação deste patrimônio nacional se cair em mãos erradas. Decidi transferir os artefatos mais significativos para meu refúgio secreto, até que arranjos adequados possam ser feitos com o Museu Nacional. Mamadou olhou ao redor da câmara com novos olhos. Este não era um simples depósito, era o refúgio secreto mencionado no diário. Um local onde um explorador do século XIX havia escondido descobertas arqueológicas significativas. Com crescente excitação, examinou as prateleiras ao longo das paredes. As caixas continham uma variedade impressionante de objetos. Cerâmicas decoradas com símbolos intrincados, ferramentas de pedra polida, estatuetas de argila, representando figuras humanas estilizadas, e até mesmo algumas peças que pareciam ser de ouro ou outro metal precioso. Embora cobertas por uma pátina esverdeada após décadas de armazenamento. O baú maior no canto permanecia um mistério tentador, trancado com seu cadeado antigo. Mamadou decidiu que precisaria de ferramentas adequadas para abri-lo sem danificar seu conteúdo. Sentou-se na única cadeira da sala, tentando processar o que havia descoberto. Por acaso, ao comprar o terreno mais barato disponível, havia tropeçado em um tesouro arqueológico escondido há mais de 100 anos. A descoberta poderia ter um valor histórico e cultural imenso, possivelmente até mesmo algum valor monetário, embora esse aspecto parecesse secundário diante da importância histórica. Mas o que deveria fazer com essa descoberta? A quem pertenciam legalmente esses artefatos? Deveria notificar autoridades, universidades, museus, e como isso afetaria seus planos para o sítio? Consultando seu relógio, Mamadou percebeu que havia passado quase 2 horas explorando o túnel e a câmara secreta. Precisava voltar à superfície, organizar seus pensamentos e decidir seus próximos passos. Antes de sair, tirou algumas fotos com seu celular, documentando o estado da câmara e alguns dos artefatos mais impressionantes. Então, cuidadosamente, fechou o diário e deixou tudo como havia encontrado. Fechou a porta da câmara ao sair e subiu de volta pela escada portátil, fechando o alçapão atrás de si. De pé na casa abandonada, Mamadou sentiu uma estranha mistura de emoções, excitação pela descoberta,
preocupação sobre suas implicações e uma crescente sensação de responsabilidade. O terreno barato que comprara por desespero agora parecia conter muito mais do que jamais imaginara. Enquanto dirigia de volta para a cidade naquela tarde, sua mente fervilhava com possibilidades. Uma coisa era certa: precisaria compartilhar esta descoberta com Aminata antes de tomar qualquer decisão. Juntos determinariam o melhor caminho a seguir, como sempre haviam feito nos momentos cruciais de suas vidas. O que começara como um último recurso desesperado para sua família, agora se transformara em algo muito maior, conectando-os inesperadamente com um capítulo esquecido da história do Brasil. Enterrado sob a terra aparentemente sem valor, que agora lhes pertencia. Ao chegar em casa naquela noite, Mamadou encontrou a família reunida para o jantar. Sentou-se à mesa, quieto e pensativo, enquanto Aminata servia a refeição simples: arroz, feijão e uma omelete com legumes. "E então, como foi o dia no sítio?" perguntou ela, notando sua expressão distante. Mamadou olhou para os rostos curiosos de sua família e respirou fundo. "Encontrei algo inacreditável", começou, sua voz baixa, mas intensa. "Vocês precisam ver com seus próprios olhos para acreditar." Nos minutos seguintes, mostrou as fotos em seu celular e relatou sua descoberta do túnel e da câmara secreta, o diário do Coronel Mendonça e os artefatos arqueológicos. A cada nova revelação, os olhos da família se arregalavam mais. "Pai, isso pode ser uma descoberta arqueológica importante", exclamou Ibrahima, o primeiro a romper o silêncio atônito que seguiu o relato. "Precisamos contatar uma universidade ou o IFAM." "IFAM?" perguntou Mamadou. "Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional", explicou o filho. "Eles são responsáveis por preservar sítios arqueológicos e históricos no Brasil. Aprendemos sobre isso na escola." Fatou, geralmente quieta, estava vibrante de excitação. "É como nas histórias que leio, um tesouro escondido, um diário antigo. Isso é incrível." Aminata, porém, mostrava preocupação em seu olhar. "Mamadou, precisamos pensar com cuidado. Se isso for realmente importante, pode mudar tudo. O terreno pode ser desapropriado, ou no mínimo teremos pessoas estranhas entrando e saindo da propriedade." Mamadou assentiu, compreendendo a preocupação da esposa. "Por isso queria falar com vocês primeiro. Temos algumas opções a considerar." Naquela noite, a família Diallo discutiu longamente os prós e contras de diferentes abordagens. Ibrahima defendia veementemente a notificação imediata às autoridades competentes. Fatou estava dividida entre a emoção da descoberta e o receio de perderem o controle sobre ela. Aminata preocupava-se principalmente com as implicações práticas para a família, que já enfrentava dificuldades financeiras. "E se primeiro consultássemos alguém que entende do assunto, mas discretamente?" sugeriu Mamadou. "Finalmente alguém que possa nos orientar antes de envolver oficialmente as autoridades." "A professora Camila", exclamou Ibrahima. "Ela leciona história na minha escola, mas já trabalhou em escavações arqueológicas. Sempre fala sobre a importância da preservação histórica." A sugestão pareceu sensata para todos. Entrariam em contato com a professora, mostrariam as fotos e pediriam orientação, sem revelar a localização exata da descoberta, até entenderem melhor as implicações. No dia seguinte, um sábado, Ibrahima arranjou um encontro com a professora Camila, em uma cafeteria da cidade. A mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos presos em um coque despretensioso e óculos de armação colorida, ouviu atentamente, enquanto Mamadou relatava sua descoberta, mostrando as fotos no celular. "Isso é extraordinário", disse ela finalmente, ajustando os óculos para examinar melhor as imagens. "Baseado no que estou vendo, esses artefatos parecem ser genuínos e potencialmente muito significativos. A cerâmica tem características distintivas de culturas pré-colombianas que habitaram esta região. E este diário do Coronel Mendonça, você disse?" Mamadou assentiu. "Conhece o nome?" Augusto Mendonça foi um personagem fascinante e controverso do final do século XIX. Fazendeiro rico, mas também um autodidata obcecado por arqueologia e história natural.
Financiou várias expedições ao interior do país, muitas vezes contra a vontade do governo da época. A professora parecia genuinamente impressionada. Houve rumores de que ele havia feito descobertas importantes, mas nunca as compartilhou completamente com a comunidade científica. Alguns historiadores acreditavam que era apenas um excêntrico com delírios de grandeza. Outros suspeitavam que realmente encontrou algo significativo, mas morreu antes de divulgar adequadamente. E o que deveríamos fazer? Perguntou Aminata preocupada. Legalmente falando, a professora Camila refletiu por um momento. Oficialmente, vocês são obrigados por lei a notificar o IPHAN sobre qualquer descoberta arqueológica em sua propriedade. Os artefatos tecnicamente pertencem à União, considerados patrimônio cultural brasileiro. Vendo a expressão desanimada da família, ela continuou. No entanto, na prática, muitas descobertas importantes foram feitas por proprietários de terras como vocês, e o IPHAN geralmente trabalha em cooperação com eles, não contra eles. Poderíamos perder o terreno? Perguntou Mamadou diretamente. É improvável, mas possível em casos extremos, onde o sítio é de importância excepcional. O mais comum é estabelecer uma parceria. Vocês mantêm a propriedade, mas permitiriam acesso para pesquisa e eventual preservação da área arqueológica. E quanto ao valor dessas coisas? Aminata não pôde evitar perguntar. Não que queiramos vender, claro, acrescentou rapidamente. Mas estamos em uma situação financeira difícil. A professora sorriu compreensivamente. O valor monetário de artefatos arqueológicos é complicado. É ilegal comercializá-los no Brasil. Mas há programas de compensação para descobridores que reportam adequadamente os achados. Além disso, uma propriedade com um sítio arqueológico reconhecido pode se valorizar significativamente, especialmente se vocês planejarem algum uso sustentável, como turismo cultural ou educacional. Esta última observação capturou a atenção de Mamadou. Nunca havia considerado que seu pequeno terreno pudesse ter outro uso além da agricultura. O que recomenda que façamos, professora? Perguntou Ibrahima. Primeiro, documentem tudo meticulosamente. Fotografem cada artefato sem movê-los de sua posição original, se possível. Segundo, enviem um relatório inicial ao escritório regional do IPHAN, incluindo a localização e descrição básica do que encontraram. Ela fez uma pausa. Se quiserem, posso ajudar com isso. Tenho contatos na instituição que poderiam garantir que o processo seja conduzido adequadamente. A família trocou olhares, comunicando-se silenciosamente, como só pessoas que se conhecem profundamente conseguem fazer. Aceitamos sua ajuda, professora, disse Mamadou finalmente, mas gostaríamos de acompanhar todo o processo de perto. Naturalmente, concordou ela, sugiro que façamos uma visita ao local amanhã, se for possível. Quanto mais cedo documentarmos adequadamente, melhor. E no domingo, a família Diallo completa, acompanhada pela professora Camila, dirigiu-se ao sítio. A professora trouxe equipamento fotográfico profissional, cadernos para anotações e luvas de algodão para manusear documentos antigos com segurança. Quando desceram pelo túnel e entraram na câmara secreta, a reação da professora confirmou a importância da descoberta. Ela moveu-se metodicamente pelo espaço, fotografando cada prateleira, cada artefato, murmurando ocasionalmente observações técnicas que registrava em seu caderno. Isto é significativo, disse ela, examinando uma estatueta particularmente bem preservada. Apresenta características que sugerem uma ligação entre culturas que acreditávamos serem distintas e isoladas. O diário do Coronel Mendonça recebeu atenção especial. Usando luvas, a professora folheou cuidadosamente as páginas, fotografando trechos importantes e fazendo anotações detalhadas. Ele menciona coordenadas aqui, observou, apontando para uma entrada específica, provavelmente indicando o local da escavação original, onde encontrou estes artefatos. E quanto ao baú trancado? Perguntou Fatou, que havia observado o objeto grande no canto da sala desde que entraram. A professora aproximou-se do baú, examinando o cadeado antigo. É do período correto, final do século XIX. Abri-lo sem danificar seria ideal,
Mas pode ser necessário romper o cadeado eventualmente. Por enquanto, vamos documentar tudo mais e enviar o relatório inicial ao IFAM. Eles decidirão sobre os próximos passos, incluindo como proceder com itens trancados. Após quase 4 horas de documentação meticulosa, retornaram à superfície. A professora Camila parecia energizada pela descoberta, apesar do cansaço físico. Vou preparar o relatório esta noite e enviar amanhã cedo, prometeu. Recomendo que mantenham discrição absoluta sobre isso por enquanto. Descobertas como esta podem atrair tipos indesejáveis se a notícia se espalhar antes que as proteções oficiais estejam em vigor. Nos dias seguintes, a vida da família Diallo entrou em um estranho limbo. Exteriormente, tudo continuava como antes. Aminata dando aulas às crianças na escola, Mamadou trabalhando no sítio, aparentemente preparando-o para o plantio, mas internamente todos vibravam com a expectativa do que sua descoberta poderia significar. Mamadou continuou limpando a área ao redor da casa e fazendo reparos básicos, mas agora com um propósito duplo, não apenas tornar o local habitável, mas também preparar-se para a possível visita de representantes oficiais. Seu pequeno terreno barato, antes visto como um ato de desespero, agora representava possibilidades que nunca havia imaginado. Na quarta-feira, a professora Camila apareceu no apartamento dos Diallo com notícias. O IFAM respondeu com interesse extraordinário, anunciou mal contendo sua excitação. Estão enviando uma equipe preliminar na próxima semana para avaliar a descoberta pessoalmente. E ela fez uma pausa dramática. Consegui algo especial para vocês. Uma declaração formal, reconhecendo a família Diallo como descobridores oficiais do que estão chamando provisoriamente de sítio arqueológico Córrego Seco. O que isso significa na prática? Perguntou Aminata, sempre com os pés no chão. Significa que vocês serão creditados em todas as publicações científicas. Terão direito à compensação por qualquer limitação ao uso da propriedade e, principalmente, terão voz no planejamento de como o sítio será estudado e eventualmente utilizado. A notícia trouxe alívio e um sentimento de validação para a família. Sua descoberta estava sendo levada a sério, e eles não seriam simplesmente deixados de lado no processo. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Mamadou e Aminata conversaram sobre o futuro. Acha mesmo que podemos transformar isso em algo positivo para nossa família? Perguntou Aminata. A preocupação ainda visível em seus olhos. Mamadou tomou suas mãos entre as dele. Acredito que sim. Talvez não da forma que imaginamos inicialmente. Mas esse terreno pode se tornar nosso recomeço de uma maneira totalmente diferente. No dia seguinte, Mamadou retornou ao sítio sozinho. Havia algo que queria verificar antes da chegada da equipe oficial. As coordenadas mencionadas no diário do coronel Mendonça o intrigavam. Se indicavam o local da escavação original, poderiam estar dentro dos limites de sua propriedade. Armado com um GPS emprestado de Ibrahima e as anotações que fizera do diário, Mamadou passou a manhã caminhando pelo terreno, tentando localizar o ponto exato. A vegetação densa e o terreno acidentado tornavam a tarefa difícil, mas após várias tentativas, encontrou o que parecia ser o local, uma pequena elevação natural, quase imperceptível, a cerca de 200 metros da casa. Não havia sinais visíveis de escavação anterior, o que não era surpreendente após mais de um século. A natureza tinha formas eficientes de reclamar áreas perturbadas pelos humanos. Ainda assim, Mamadou sentiu uma estranha conexão com o passado, imaginando o coronel Mendonça naquele mesmo local, décadas antes, descobrindo artefatos que mudariam sua compreensão da história regional. Enquanto retornava à casa, Mamadou viu um veículo desconhecido estacionado próximo ao seu carro. Era uma caminhonete preta, aparentemente nova e cara, com vidros escurecidos. Um homem encostava-se casualmente na lateral do veículo, observando a propriedade com interesse evidente. Quando notou a aproximação de Mamadou, endireitou-se e sorriu, um sorriso que não atingiu seus olhos frios e calculistas. — Ah, você deve ser o novo proprietário, disse o homem estendendo a mão. —
Carlos Mendes sou, digamos, um colecionador particular interessado em história regional. Mamadou apertou a mão estendida com hesitação, sentindo instantaneamente que algo não estava certo. Como este estranho soubera da compra recente e, mais importante, o que realmente queria. Em que posso ajudá-lo, Sr. Mendes? Perguntou, mantendo seu tom neutro, apesar da desconfiança crescente. Ouvi rumores interessantes sobre esta propriedade, respondeu o homem, seu olhar percorrendo o terreno com interesse mal disfarçado, sobre certas descobertas históricas que podem ter sido feitas aqui recentemente. Um alarme soou na mente de Mamadou. Como informações sobre a descoberta, que haviam compartilhado apenas com a professora Camila, poderiam ter chegado aos ouvidos deste estranho tão rapidamente? Não sei do que está falando, respondeu Mamadou, decidindo agir com cautela. Comprei este terreno há pouco tempo para a agricultura de subsistência. Nada de interessante aqui, além de mato e uma casa velha. Mendes sorriu novamente, um sorriso que transmitia claramente sua descrença. Claro, claro. Bem, se por acaso encontrar qualquer coisa de interesse histórico, gostaria muito de ser o primeiro a saber. Estou disposto a pagar generosamente por informações ou itens relevantes. Ele estendeu um cartão de visitas elegante que Mamadou aceitou automaticamente. Meu número pessoal está aí. Pense no assunto, Sr. Diallo. Pessoas como eu podem oferecer soluções muito mais simples e lucrativas do que os caminhos oficiais e burocráticos. Com isso, entrou em sua caminhonete e partiu, deixando uma nuvem de poeira e um Mamadou profundamente perturbado. O aparecimento deste colecionador confirmava os temores da professora Camila sobre tipos indesejáveis atraídos por descobertas arqueológicas. Olhando para o cartão em sua mão, Mamadou notou algo que fez seu sangue gelar. Além do nome e número de telefone, havia um pequeno símbolo no canto. Uma figura estilizada que reconheceu imediatamente por tê-la visto em um dos artefatos na câmara secreta. A situação acabava de se tornar significativamente mais complicada. Quem era realmente Carlos Mendes e como sabia tanto sobre uma descoberta que deveria ser secreta? Mais importante, o que sua presença significava para a segurança da família Diallo e do tesouro histórico que haviam inadvertidamente descoberto? Na manhã seguinte, Mamadou reuniu a família e a professora Camila para uma conversa urgente em seu apartamento. Relatou o encontro perturbador com Carlos Mendes, mostrando o cartão de visitas com o símbolo intrigante. Isso é muito preocupante, disse a professora examinando o cartão. Este símbolo é inquestionavelmente similar aos encontrados nos artefatos da Câmara. Significa que este homem tem conhecimento específico sobre a descoberta, não apenas rumores vagos. Como ele poderia saber? Questionou Ibrahima. Fomos tão cuidadosos. A professora suspirou, parecendo desconfortável. Infelizmente, o mundo da arqueologia e dos artefatos históricos tem sua parcela de redes sombrias, colecionadores privados, mercado negro de antiguidades. É possível que existam pessoas monitorando sistematicamente certas regiões de interesse histórico. Ou alguém vazou informações, observou Aminata, seu tom não acusatório, mas realista. Também é possível, admitiu a professora. Não compartilhei detalhes com ninguém além do contato oficial no IFAM, mas informações têm formas de se espalhar. O que fazemos agora? Perguntou Mamadou. Este homem parecia perigoso, não explicitamente ameaçador, mas havia algo em seus olhos. A professora Camila ficou pensativa por um momento. Primeiro, precisamos acelerar o envolvimento oficial. Vou ligar para meu contato no IFAM e solicitar que a equipe preliminar venha imediatamente, não na próxima semana como planejado. Ela fez uma pausa. Segundo, talvez devêssemos considerar alguma forma de segurança para o sítio. Não temos dinheiro para contratar seguranças, lembrou Aminata. Na verdade, interveio a professora, em casos de descobertas significativas sob ameaça potencial, o IPHAN pode solicitar apoio policial temporário. Vou mencionar o incidente com este suposto colecionador. Naquela mesma tarde, a professora retornou com notícias. O IFAM havia reagido com urgência incomum, agendando uma visita oficial para o dia seguinte.
Além disso, a polícia local seria notificada para aumentar as rondas nas proximidades do sítio. Há mais uma coisa, acrescentou a professora. Fiz algumas pesquisas sobre este Carlos Mendes. Não encontrei registros oficiais de um colecionador de arte ou artefatos históricos com este nome, o que é estranho para alguém que afirma estar no ramo. Isso sugere que pode ser um pseudônimo. A noite foi tensa para a família Diallo. Mamadou mal conseguiu dormir, preocupado com a segurança da descoberta e, mais importante, com o bem-estar de sua família. Aminata também permaneceu acordada ao seu lado, ambos silenciosamente, contemplando como suas vidas haviam mudado drasticamente em tão pouco tempo. Na manhã seguinte, uma pequena comitiva chegou ao sítio. Eram 2 arqueólogos do IFAM, a professora Camila e um policial à paisana apresentado como Sargento Ribeiro da Polícia Federal. Mamadou sentiu-se simultaneamente aliviado pela presença oficial e apreensivo pelo que isso significava. A situação era grave o suficiente para envolver autoridades federais. A equipe examinou meticulosamente a câmara subterrânea, documentando cada artefato com equipamentos profissionais. O Dr. Eduardo Santos, arqueólogo sênior do IFAM, não conseguia esconder seu entusiasmo. Isto é extraordinário, comentou fotografando uma peça de cerâmica particularmente bem preservada. Algumas destas peças apresentam características que poderiam reescrever nossa compreensão das migrações pré-colombianas na região. Sua colega, doutora Raquel Monteiro, concentrava-se no diário e nos documentos. As anotações do coronel Mendonça são um tesouro histórico por si só. Documentam não apenas suas descobertas arqueológicas, mas também o pensamento científico de uma época crucial para a formação da identidade nacional brasileira. O sargento Ribeiro, enquanto isso, examinava a estrutura do túnel e da câmara com olhos treinados para detectar vulnerabilidades de segurança. Precisamos instalar sensores de movimento e talvez câmeras discretas, concluiu. Este local precisa de proteção 24 horas, até que todos os artefatos possam ser devidamente catalogados e removidos para preservação adequada. Após horas de trabalho subterrâneo, o grupo retornou à superfície para discutir os próximos passos. Foi quando notaram um veículo estacionado à distância, na estrada de terra que passava pela propriedade. A mesma caminhonete preta que Mamadou havia visto no dia anterior. É ele, sussurrou para o sargento Ribeiro, referindo-se ao homem que se identificou como Carlos Mendes. O policial assentiu discretamente, murmurou algo em seu rádio e continuou a conversa como se nada tivesse acontecido. Minutos depois, uma viatura policial não identificada passou lentamente pela estrada. A caminhonete preta partiu imediatamente. Conseguimos a placa, confirmou o sargento após receber uma mensagem. Vamos verificar a quem pertence o veículo. O Dr. Santos, então, apresentou o plano oficial. Uma pequena equipe de arqueólogos trabalharia no local pelos próximos dias, catalogando sistematicamente cada artefato. Simultaneamente, uma equipe de segurança discreta estaria presente 24 horas. A entrada do túnel seria camuflada para parecer apenas mais um depósito agrícola para observadores externos. E quanto à nossa família? Perguntou Aminata preocupada. Este homem Mendes viu Mamadou, sabe quem somos. Recomendamos cautela redobrada nos próximos dias, respondeu o sargento Ribeiro. Não estamos lidando apenas com um possível traficante de artefatos. O simbolismo específico nestas peças tem atraído interesse, digamos, peculiar ao longo dos anos. Que tipo de interesse? Perguntou Mamadou intrigado. O sargento e o Dr. Santos trocaram olhares. Existem grupos que atribuem significados esotéricos a certos símbolos pré-colombianos, explicou o arqueólogo com evidente desconforto. Geralmente inofensivos, entusiastas de teorias alternativas, mas, ocasionalmente, encontramos colecionadores obsessivos que acreditam que certos artefatos possuem propriedades especiais. Propriedades especiais? Repetiu Ibrahima, fascinado. Como o quê? Nada científico, assegurou o Dr. Santos rapidamente. Lendas, superstições. O problema é que essas crenças podem motivar pessoas a ações extremas para obter os artefatos.
A conversa foi interrompida pelo som de um veículo se aproximando. Todos ficaram tensos, até perceberem que era apenas um carro da polícia local, chegando para iniciar a vigilância discreta. Nos dias seguintes, o sítio transformou-se em um centro de atividade controlada. Uma pequena equipe de arqueólogos trabalhava metodicamente na catalogação dos artefatos, enquanto policiais, à paisana, mantinham vigilância constante. A família Diallo continuava sua rotina normal, visitando o sítio apenas durante o dia e sempre acompanhados. No terceiro dia das escavações oficiais, ocorreu a primeira grande revelação. A equipe finalmente conseguiu abrir o baú trancado no canto da câmara secreta, usando técnicas especializadas para preservar o mecanismo histórico. Mamadou e sua família foram convidados a presenciar o momento. Quando a tampa pesada foi finalmente erguida, todos prenderam a respiração. O interior continha objetos cuidadosamente embrulhados em tecido envelhecido, mas ainda surpreendentemente bem preservado. A doutora Monteiro, usando luvas de algodão, removeu delicadamente o primeiro pacote. Desembrulhando-o com extremo cuidado, revelou uma máscara cerimonial feita de metal polido, possivelmente ouro, ou uma liga similar, com incrustações de pedras coloridas, formando padrões complexos. Extraordinário, sussurrou ela. A técnica metalúrgica é impressionante para culturas que supostamente não trabalhavam com metais desta forma nesta região. O segundo pacote continha o que parecia ser um cetro ou bastão cerimonial, também metálico, decorado com os mesmos símbolos encontrados na máscara e em outros artefatos da coleção. No fundo do baú, encontraram algo inesperado: um segundo diário, menor e mais antigo que o do Coronel Mendonça. Ele era encadernado em couro escuro com um símbolo entalhado na capa que correspondia exatamente ao do cartão de Carlos Mendes. Isto é inesperado, comentou o Dr. Santos, examinando o livro sem abri-lo. Parece ser significativamente mais antigo que o diário do coronel, talvez do início do século XIX ou mesmo do período colonial. O que diz? Perguntou Fatou, incapaz de conter sua curiosidade. Precisaremos de condições controladas para abri-lo sem danificar as páginas, explicou a doutora Monteiro. Papel antigo pode se tornar extremamente frágil. Sugiro transportá-lo para nosso laboratório, onde temos equipamento adequado. A decisão de remover os artefatos mais valiosos, incluindo o segundo diário para instalações seguras do IFAM, foi tomada naquela mesma tarde. O restante seria catalogado in situ antes da eventual remoção. Enquanto a equipe preparava o transporte, o sargento Ribeiro recebeu uma chamada que o fez franzir o senho. Após desligar, aproximou-se de Mamadou e da professora Camila. Temos informações sobre a caminhonete, disse em voz baixa. Está registrada para uma empresa de fachada ligada a um conhecido traficante de artefatos históricos. O homem que se apresentou como Carlos Mendes é provavelmente Ernesto Vargas, procurado em 3 países por roubo de patrimônio cultural. Isso é muito sério, respondeu a professora Camila. Ele claramente sabe o que foi encontrado aqui. Estamos aumentando a segurança para o transporte, garantiu o sargento, mas sugiro que a família Diallo tome precauções adicionais nos próximos dias. Este tipo de criminoso pode tentar usar pressão familiar para obter o que quer. A notícia enviou uma onda de medo pela espinha de Mamadou. Era uma coisa enfrentar dificuldades financeiras, outra completamente diferente ter sua família ameaçada por criminosos internacionais. Talvez devêssemos nos afastar por um tempo, sugeriu, olhando para Aminata. Visitar meu primo em São Paulo até que tudo se acalme. Antes que Aminata pudesse responder, foram interrompidos por um grito vindo da câmara subterrânea. Correram para a entrada do túnel para encontrar a doutora Monteiro, emergindo apressadamente, seu rosto uma máscara de excitação e espanto. Vocês precisam ver isso, disse ela ofegante. Abrimos o diário mais antigo, apenas as primeiras páginas com extremo cuidado. Está escrito em português arcaico, mas conseguimos decifrar o suficiente. É inacreditável. O que diz? Perguntou o Dr. Santos, intrigado pela reação da colega. Normalmente contida. É datado de 1753, escrito por um jesuíta chamado Padre Antônio Vieira, não o famoso orador,
mas aparentemente um homônimo que veio para esta região em uma missão especial. Ela fez uma pausa, como se estivesse tentando organizar suas próprias descobertas. Ele escreve sobre uma expedição para localizar o que chama de a Cidade Perdida da Luz, supostamente construída por uma civilização avançada muito antes da chegada dos portugueses, ou mesmo dos povos indígenas conhecidos. Uma lenda, certamente, comentou o Dr. Santos, embora sua voz traísse interesse. Sim, mas o que torna isso extraordinário é que ele afirma ter encontrado a cidade. E mais impressionante ainda, o mapa que desenhou. Ela estendeu uma fotografia digital que havia tirado de uma página do diário. Corresponde exatamente às coordenadas mencionadas no Diário de Mendonça, as mesmas coordenadas que ficam dentro desta propriedade. Um silêncio atônito caiu sobre o grupo. A implicação era clara e espantosa. Os artefatos encontrados na câmara secreta poderiam ser apenas a ponta do iceberg. Se os escritos do jesuíta e do coronel Mendonça estivessem corretos, poderia haver ruínas de uma civilização desconhecida enterradas em algum lugar do terreno de Mamadou. Isso explicaria o interesse obsessivo de colecionadores como Vargas, murmurou o sargento Ribeiro. Rumores sobre cidades perdidas e civilizações desconhecidas circulam em certos círculos há décadas. Mamadou olhou pela janela da casa abandonada para seu terreno aparentemente comum, agora transformado em um potencial tesouro arqueológico de importância internacional. O que começara como uma compra desesperada para recomeçar sua vida como agricultor, havia se transformado em algo que poderia reescrever a história do continente. Naquela noite, enquanto a equipe do IFAN preparava o transporte seguro dos artefatos mais valiosos, a família Diallo enfrentava uma decisão crucial: permanecer e participar do que poderia ser uma descoberta histórica monumental, ou priorizar sua segurança e se afastar temporariamente. A decisão foi tomada por eles quando, por volta da meia-noite, o telefone de Mamadou tocou. A voz no outro lado da linha era suave, controlada e inconfundivelmente ameaçadora. Senhor Diallo, creio que temos interesses comuns em sua propriedade. Sugiro fortemente que reconsidere minha oferta anterior. A alternativa seria desagradável para todos os envolvidos. O sangue de Mamadou gelou ao ouvir a ameaça velada. Quem está falando? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Vamos dizer que sou alguém com recursos para fazer ofertas generosas ou criar problemas significativos. Você tem 24 horas para me ligar de volta e negociar acesso privado aos artefatos e ao local da escavação. Caso contrário, sua encantadora filha Fatou pode encontrar dificuldades no caminho de volta da escola amanhã. A ligação foi encerrada antes que Mamadou pudesse responder. Com mãos trêmulas, ele imediatamente contatou o sargento Ribeiro, relatando a ameaça explícita contra sua família. Isso muda tudo, declarou o policial após ouvir o relato. Vou providenciar proteção policial para sua família imediatamente. Quanto a vocês e os seus, recomendo fortemente que saiam da cidade até resolvermos esta situação. Dentro de 1 hora, 2 policiais à paisana chegaram ao apartamento dos Diallo. A família reuniu apressadamente alguns pertences essenciais, enquanto Mamadou explicava a situação para Aminata e os filhos, tentando manter a calma, apesar do medo que corroía seu interior. Para onde vamos? Perguntou Ibrahima, visivelmente assustado, mas tentando parecer forte. Para a casa do primo Ibô em São Paulo, respondeu Mamadou. Já falei com ele, está nos esperando. E quanto ao sítio e os artefatos? Questionou Fatou, abraçando seu diário de escrita como se fosse um escudo. A polícia e o IFAN cuidarão de tudo, assegurou Aminata, colocando um braço protetor ao redor da filha. Nossa segurança é o mais importante agora. Escoltados pelos policiais, a família deixou o apartamento pela porta dos fundos, entrando em um veículo descaracterizado que os esperava. O plano era dirigir durante a noite para minimizar as chances de serem seguidos. Enquanto isso, no sítio arqueológico, uma operação complexa se desenrolava. A equipe do IFAN, agora reforçada por especialistas em conservação de emergência, trabalhava freneticamente para embalar os artefatos mais significativos
para transporte seguro. Simultaneamente, uma equipe da Polícia Federal estabelecia um perímetro de segurança discreto ao redor da propriedade. Os diários e os artefatos cerimoniais precisam sair esta noite, instruía o Dr. Santos, supervisionando pessoalmente o acondicionamento dos itens em caixas especiais, com controle de temperatura e umidade. Se as informações sobre uma possível cidade perdida vazarem para a imprensa, teremos um circo midiático e um pesadelo de segurança. A professora Camila, que permanecera para ajudar, parecia profundamente preocupada. Nunca imaginei que colocaria a família Diallo em perigo. Eles são pessoas tão boas, só queriam fazer a coisa certa. Você não poderia prever isso, consolou a doutora Monteiro. E graças ao seu envolvimento inicial, conseguimos mobilizar as autoridades apropriadas rapidamente. Sem você, esses artefatos provavelmente já teriam desaparecido no mercado negro. Por volta das 3 da manhã, um comboio discreto de 3 veículos deixou a propriedade, transportando os artefatos mais valiosos para um destino não divulgado. Apenas uma pequena equipe permaneceu no local, junto com 4 agentes da Polícia Federal, para continuar a documentação dos itens restantes e manter a segurança. A família Diallo, enquanto isso, viajava pela rodovia escura, cada membro perdido em seus próprios pensamentos. Fatou eventualmente adormeceu, a cabeça apoiada no ombro da mãe. Ibrahima olhava pela janela, observando as luzes ocasionais das pequenas cidades que passavam. Aminata segurava a mão de Mamadou, que dirigia em silêncio, seus olhos constantemente verificando o retrovisor. Vamos superar isso, sussurrou Aminata, apertando gentilmente sua mão. Mamadou apenas assentiu, incapaz de expressar em palavras o turbilhão de emoções que sentia. Culpa por colocar a família em perigo, raiva contra aqueles que ameaçavam seus entes queridos e uma profunda sensação de ironia, por seu sonho de uma vida melhor ter se transformado em um pesadelo. Ao amanhecer, chegaram a São Paulo, exaustos mas seguros. Ibo, primo mais velho de Mamadou, os recebeu em seu modesto apartamento com café quente e um abraço reconfortante. Como policial aposentado, ele compreendia a gravidade da situação melhor que a maioria. Vocês podem ficar o tempo que for necessário, assegurou. E não se preocupem, pouquíssimas pessoas sabem que estão aqui. Os dias seguintes passaram em um limbo estranho. A família tentava manter uma aparência de normalidade, enquanto recebia atualizações regulares do sargento Ribeiro. As crianças não foram matriculadas em escolas locais por precaução, recebendo, em vez disso, materiais de estudo para continuarem suas atividades em casa. No 4º dia de seu exílio forçado, Mamadou recebeu uma ligação do Dr. Santos do IFAM. Temos novidades significativas, informou o arqueólogo. Primeiro, as análises preliminares confirmaram a autenticidade e importância excepcional dos artefatos. Estamos falando de peças que podem ter entre 1.000 e 2.000 anos, com características tecnológicas que não se encaixam em nenhuma cultura conhecida da região. E quanto ao diário do jesuíta, A Cidade Perdida? Perguntou Mamadou, tentando controlar sua curiosidade apesar das circunstâncias. Aí está a parte mais extraordinária. Usando tecnologia de sensoriamento remoto, realizamos uma varredura preliminar de sua propriedade, focando nas coordenadas mencionadas nos diários. O Dr. Santos fez uma pausa dramática. Encontramos anomalias consistentes com estruturas subterrâneas. Estruturas geométricas, Sr. Diallo, claramente não naturais. Mamadou sentou-se atordoado com a revelação. Está me dizendo que realmente existe uma cidade enterrada em meu terreno? Cidade pode ser um exagero neste estágio, mas definitivamente existem estruturas arqueológicas significativas. Estimamos que uma escavação completa poderia levar anos e exigiria recursos substanciais. Após um momento para processar a informação, Mamadou perguntou sobre o assunto que mais o preocupava. E quanto a Vargas, houve algum progresso em capturá-lo? O tom do Dr. Santos mudou, tornando-se mais grave. Essa é a outra razão da minha ligação. A Polícia Federal realizou uma operação ontem à noite, baseada em informações de inteligência. Encontraram um esconderijo que Vargas estava usando, mas ele havia fugido horas antes. No entanto,
Apreenderam documentos significativos. E, Sr. Diallo, ele tinha informações detalhadas sobre sua família, incluindo o endereço do seu primo em São Paulo. O medo voltou a apertar o peito de Mamadou. Como isso é possível? Ninguém sabia para onde estávamos indo. Suspeitamos que ele tenha infiltrado alguém ou tenha acesso a informações privilegiadas. Por precaução, estamos enviando uma equipe para transferi-los para um local verdadeiramente seguro, um programa temporário de proteção a testemunhas. O sargento Ribeiro chegará dentro de 2 horas para coordenar a transferência. Após desligar, Mamadou reuniu a família para explicar a situação. Para sua surpresa, foi Ibrahima quem reagiu mais fortemente. "Estamos simplesmente fugindo e deixando eles vencerem?" questionou o adolescente com indignação evidente em sua voz. "Aquela descoberta poderia mudar a história, pai, e é em nossa terra." "Isso não é um jogo", respondeu Aminata firmemente. "Essas pessoas são perigosas." "Eu sei que não é um jogo, mãe, mas estamos falando de algo maior que nós, algo que pertence à história do Brasil, à humanidade." O jovem olhou diretamente para o pai. "Você sempre nos ensinou a fazer o que é certo, mesmo quando é difícil." As palavras do filho atingiram Mamadou profundamente. Era verdade. Toda sua vida havia sido guiada por princípios de integridade e perseverança. A ideia de simplesmente abandonar algo tão significativo por medo ia contra tudo em que acreditava. "Existe uma terceira opção", disse Fatou repentinamente, quebrando seu silêncio habitual. Todos se viraram para a garota de 14 anos, surpresos. "Se o problema é que este homem Vargas sabe onde estamos e o que estamos fazendo, por que não usamos isso contra ele?" "O que quer dizer?" perguntou Mamadou, intrigado pela confiança súbita na voz da filha mais nova. "E se em vez de fugirmos, trabalharmos com a polícia para atrair Vargas para uma armadilha? Ele quer os artefatos e informações sobre a cidade perdida, certo? Então façamos ele pensar que pode obtê-los através de nós." Um plano arriscado começou a se formar na mente de Mamadou, inspirado pela sugestão surpreendentemente astuta de sua filha. Quando o sargento Ribeiro chegou 2 horas depois, em vez de simplesmente preparar-se para a transferência, a família Diallo apresentou uma contraproposta ousada. Inicialmente cético, o policial acabou reconhecendo o mérito da ideia após uma longa discussão. "É arriscado, mas poderia funcionar. Precisaremos de aprovação superior e planejamento meticuloso. Mas vocês têm razão. Esta pode ser nossa melhor chance de capturar Vargas." Nos dias seguintes, uma operação cuidadosamente orquestrada foi desenvolvida. A Polícia Federal, trabalhando com o IFAM, criou uma narrativa convincente. A família Diallo, aparentemente assustada com as ameaças, estava considerando um acordo privado com o misterioso colecionador. Para tornar a isca mais atraente, vazaram estrategicamente a informação de que o segundo diário continha um mapa detalhado para o centro da cidade perdida, algo que apenas a família poderia decifrar completamente. Mamadou seria a isca principal, supostamente agindo contra os desejos das autoridades oficiais por desespero e preocupação com a segurança de sua família. Uma mensagem cuidadosamente elaborada foi enviada para o número que Vargas havia usado para a ameaça anterior. "Estou disposto a negociar. Minha família em troca do mapa e acesso exclusivo ao sítio. Sem polícia, sem IFAM. Encontro privado. Apenas nós dois." A resposta veio, continuando o texto completo, quase imediatamente. "Decisão sábia. Amanhã às 10 horas. Café Central em São Paulo. Venha sozinho." O plano estava em movimento. Equipes da Polícia Federal prepararam o local do encontro durante a noite, instalando equipamentos de vigilância discretos e posicionando agentes à paisana estrategicamente. Mamadou recebeu um microfone oculto e instruções detalhadas sobre como conduzir a conversa para obter confissões e evidências utilizáveis. Na manhã seguinte, sentado no café aparentemente comum, Mamadou sentia seu coração martelar contra o peito. Sua família estava segura em um local protegido, mas sabia que estava prestes a enfrentar um criminoso perigoso e determinado. Para sua surpresa, não era medo o que predominava em suas emoções. Era uma determinação feroz de proteger não apenas sua família, mas também o legado histórico que havia sido confiado a ele
por um acaso do destino. Às 10h05, um homem de aparência distinta entrou no café. Não era o mesmo que havia visitado o seu terreno. Este era mais velho, com cabelos grisalhos, perfeitamente aparados e roupas caras, mas discretas. Seus olhos, no entanto, tinham a mesma frieza calculista que Mamadou recordava. Senhor Diallo, cumprimentou o homem, sentando-se à sua frente. Sou Ernesto Vargas. Creio que temos negócios a discutir. No confronto que mudaria definitivamente o destino da família Diallo, havia começado. O café estava quase vazio àquela hora da manhã, criando uma falsa sensação de privacidade que servia perfeitamente aos propósitos da operação policial. Vargas sorria com confiança excessiva, claramente convencido de sua superioridade na negociação. Vamos direto ao ponto, disse ele, sua voz suave, mas autoritária. Tenho interesse específico nos artefatos encontrados em sua propriedade e, principalmente, nas informações contidas no segundo diário, aquele escrito pelo jesuíta no século XVII. Mamadou engoliu em seco, seguindo o roteiro que havia ensaiado com os agentes federais. Como posso ter certeza de que minha família ficará segura se eu cooperar? Vargas fez um gesto displicente. Sou um homem de negócios, Sr. Diallo. Ameaças são apenas incentivos para negociações produtivas. Uma vez que nossos interesses estejam alinhados, sua família não terá nada a temer. E o que exatamente você quer? Perguntou Mamadou, mantendo o contato visual enquanto o microfone oculto capturava cada palavra. O mapa para o centro da cidade perdida. Sei que está codificado no diário do jesuíta e que você tem acesso a ele. Quero exclusividade na escavação inicial, antes que os burocratas do IFAM transformem tudo em um processo interminável. Mamadou inclinou-se para a frente, interpretando seu papel com perfeição. E o que ganho com isso além da segurança da minha família? 3 milhões de dólares, respondeu Vargas, sem hesitação, depositados em uma conta offshore, suficiente para recomeçar sua vida em qualquer lugar do mundo. Considere isso uma compensação justa pelo inconveniente. Como sei que posso confiar em você? Questionou Mamadou. Vargas sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Não sabe, mas suas alternativas são limitadas, não são? A polícia não pode proteger sua família para sempre. Além disso, tenho contatos dentro das próprias instituições que supostamente deveriam protegê-lo. Ele fez uma pausa calculada. Por que acha que sempre soube cada movimento seu? Esta era a confissão que os agentes federais esperavam, a confirmação de um informante infiltrado. Mamadou sentiu uma onda de satisfação, mas manteve a expressão preocupada. Preciso de garantias, insistiu. Quero metade do pagamento adiantado. Naturalmente, concordou Vargas com facilidade suspeita. Posso transferir 1,5 milhão assim que me fornecer o mapa e me levar ao local exato. Os outros 1,5 milhão após verificarmos a autenticidade do sítio. E quanto aos artefatos já removidos pelo IFAM, tenho meios de acessá-los eventualmente, respondeu Vargas com arrogância. Meus associados estão estrategicamente posicionados. O que me interessa realmente é a cidade em si, o que ainda está enterrado sob sua propriedade. Enquanto a conversa continuava, Mamadou percebeu um leve movimento no canto de sua visão. Agentes se posicionando discretamente. Era quase hora de encerrar a encenação. Tenho uma cópia das páginas relevantes do diário, disse Mamadou tocando a pasta que trouxera consigo, contendo, na verdade, documentos falsificados preparados pelo IFAM. Mas preciso de sua palavra, de que, uma vez que tiver o que quer, deixará minha família em paz. Tem minha palavra, respondeu Vargas, estendendo a mão para a pasta. Nesse momento, tudo aconteceu rapidamente. As portas do café se abriram e agentes da Polícia Federal entraram por todas as direções, armas em punho. Polícia Federal, Ernesto Vargas, você está preso pelo tráfico internacional de artefatos históricos, extorsão e ameaças. Por um segundo, o rosto de Vargas registrou choque genuíno, rapidamente substituído por fúria gelada, quando percebeu que havia sido enganado. Seus olhos fixaram-se em Mamadou com uma intensidade aterrorizante. Você não tem ideia do que fez,
sibilou enquanto era algemado. Isso é maior do que você pode imaginar. A cidade não é apenas um sítio arqueológico, é a chave para... Suas palavras foram interrompidas quando os agentes o retiraram do local. Mamadou permaneceu sentado, tremendo ligeiramente com a descarga de adrenalina. O sargento Ribeiro aproximou-se, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Você foi excelente, elogiou. Obtivemos tudo o que precisávamos e mais. Suas confissões nos darão acesso a toda a sua rede. Ele mencionou contatos dentro das instituições, lembrou Mamadou. Sim, já estamos investigando. Temos suspeitas sobre quem possa ser o informante. Horas depois, reunido com sua família em uma sala segura da Polícia Federal, Mamadou soube que a operação fora ainda mais bem-sucedida do que esperado. Não apenas Vargas havia sido capturado, mas sua prisão levou à apreensão de vários associados e à descoberta de um depósito clandestino contendo centenas de artefatos históricos roubados de diversos países. E o informante? Perguntou Aminata, ainda preocupada. Um técnico administrativo de baixo escalão no IFAM, explicou o sargento Ribeiro. Foi detido esta manhã. Aparentemente, Vargas o tinha na folha de pagamento há anos, procurando informações sobre descobertas potencialmente valiosas. O que acontece agora? Perguntou Ibrahima, expressando a dúvida que pairava na mente de todos. O doutor Santos, que também estava presente na reunião, tomou a palavra. Agora começa o verdadeiro trabalho. Com a ameaça imediata neutralizada, podemos focar no extraordinário valor histórico e científico da descoberta. Nos dias e semanas seguintes, a vida da família Diallo passou por uma transformação profunda. Com Vargas preso e aguardando julgamento por múltiplas acusações internacionais, puderam retornar à sua cidade e retomar uma versão modificada de suas vidas anteriores. O terreno de Mamadou, entretanto, nunca mais seria apenas um pequeno sítio agrícola. Após negociações extensas com o IFAM e diversos órgãos governamentais, foi estabelecido um acordo inovador. A propriedade seria designada oficialmente como Sítio Arqueológico Córrego Seco, com proteção federal e financiamento para escavações sistemáticas. Crucialmente, a família Diallo manteria a propriedade do terreno e seria parte integrante da administração do sítio. É um modelo novo de cooperação entre proprietários privados e instituições públicas, explicou o Dr. Santos durante a cerimônia oficial que marcou o início das escavações formais, 6 meses após a descoberta inicial. A família Diallo não apenas fez a descoberta inicial, mas demonstrou extraordinário compromisso com a preservação adequada do patrimônio histórico, mesmo sob grande risco pessoal. As escavações preliminares confirmaram o que os sensoriamentos remotos haviam sugerido. Existiam estruturas substanciais enterradas na propriedade. Os primeiros edifícios desenterrados revelaram uma arquitetura sofisticada que não correspondia a nenhuma civilização conhecida da região. Datações por carbono indicavam uma ocupação entre 300 a.C. e 500 d.C., um período sobre o qual pouco se sabia na pré-história brasileira. Para Mamadou e sua família, a descoberta trouxe não apenas segurança financeira, mas um propósito inesperado. O acordo com o governo incluía salários para Mamadou como administrador do sítio e para Aminata como coordenadora educacional, desenvolvendo programas para escolas visitantes. Ibrahima, agora no último ano do ensino médio, havia decidido estudar arqueologia inspirado pelos eventos extraordinários. Já participava como assistente voluntário nas escavações, absorvendo conhecimentos dos profissionais que agora trabalhavam diariamente na propriedade. Fatou, sempre a mais introspectiva da família, encontrou sua própria conexão com o sítio arqueológico. Seu talento para a escrita floresceu na forma de um blog que documentava as descobertas para o público geral, tornando-se inesperadamente popular e até atraindo a atenção de editoras interessadas em um possível livro sobre a história por trás da descoberta. Numa tarde tranquila, quase um ano após encontrar o túnel misterioso, Mamadou sentou-se na varanda da casa que haviam construído no terreno. Não mais uma estrutura abandonada, mas um lar confortável,
com vista para o que agora era um dos mais importantes sítios arqueológicos do Brasil. Pensando no quanto nossa vida mudou, perguntou Aminata, juntando-se a ele com 2 xícaras de café. Pensando em como às vezes o que parece ser o nosso momento mais desesperador pode se transformar em algo extraordinário, respondeu ele aceitando a xícara. Comprei este terreno porque era tudo que podíamos pagar, o mais barato do leilão. Parecia o fundo do poço na época. Aminata sorriu, observando as tendas brancas que abrigavam as escavações em andamento e os pesquisadores que se moviam metodicamente pelo sítio. E agora estamos no meio de uma descoberta que está reescrevendo a história. Sabem o que é mais incrível para mim? Comentou Ibrahima, aproximando-se com um artefato recém-escavado, cuidadosamente embalado em suas mãos. Não é apenas o que encontramos, mas o fato de que quase não encontramos. Se pai não tivesse notado aquele alçapão, ou se tivesse ignorado por medo do que poderia encontrar, acrescentou Fatou, que tomava notas para seu mais recente post. Quantas descobertas importantes nunca acontecem porque as pessoas têm medo de olhar mais fundo. Mamadou contemplou sua família com profundo orgulho. Nas adversidades, haviam não apenas sobrevivido, mas crescido. Enfrentaram ameaças reais com coragem e integridade e agora estavam contribuindo para algo maior que eles mesmos. O Dr. Santos aproximou-se, claramente excitado. Família Diallo, temos algo que vocês precisam ver imediatamente. Seguiram o arqueólogo até a escavação mais recente, onde uma estrutura de pedra mais elaborada que as anteriores havia sido parcialmente exposta. No centro de uma parede, um símbolo familiar estava gravado na pedra, o mesmo que aparecia nos artefatos da Câmara Secreta e no cartão de visitas de Vargas. Finalmente conseguimos traduzi-lo, anunciou o Dr. Santos. Combinando informações do Diário do Jesuíta com nosso conhecimento de linguagens antigas. É uma palavra repetida em vários artefatos. Ele fez uma pausa dramática. Significa guardiões. Guardiões? Repetiu Mamadou. Guardiões do quê? Isso ainda não sabemos com certeza, admitiu o arqueólogo. Mas o padrão de ocupação que estamos descobrindo sugere que esta não era apenas uma cidade comum. Parece ter sido um centro de conhecimento. Possivelmente um repositório de sabedoria de algum tipo. Os habitantes se viam como protetores de algo valioso, não ouro ou riquezas materiais, mas conhecimento. É isso que Vargas procurava tão desesperadamente, percebeu Aminata. Não apenas artefatos valiosos, mas algum conhecimento perdido. Precisamente, concordou o Dr. Santos. Em seu interrogatório, ele finalmente admitiu ser parte de uma organização secreta que acredita que civilizações antigas possuíam conhecimentos avançados que foram deliberadamente ocultados ao longo da história. Eles buscam tais conhecimentos há gerações. Mamadou olhou para o símbolo ancestral, sentindo uma estranha conexão com as pessoas que haviam vivido naquele mesmo solo milhares de anos antes. De certa forma, sua família havia se tornado os novos guardiões deste local e seus segredos. Acho que nunca saberemos todos os segredos deste lugar, comentou, passando o braço pelos ombros de Aminata. Algumas descobertas levam gerações e outras acontecem quando menos esperamos, completou ela sorrindo, como quando um imigrante senegalês desesperado compra o terreno mais barato do leilão. Enquanto o sol se punha sobre o sítio arqueológico Córrego Seco, a família Diallo contemplava o futuro com uma sensação de maravilhamento e propósito. O túnel misterioso que Mamadou descobrira por acaso não havia apenas conduzido a artefatos antigos. Havia aberto um caminho para uma vida nova e inesperada, repleta de descobertas ainda por vir. O terreno barato que ninguém queria havia se transformado no bem mais precioso que poderiam imaginar, não apenas por seu valor histórico ou potencial econômico, mas pelo que representava a jornada extraordinária de uma família imigrante que, enfrentando adversidades, tornou-se parte de algo verdadeiramente excepcional. E enquanto novas escavações revelavam diariamente mais segredos da antiga cidade, uma coisa tornava-se clara. Algumas vezes, o maior tesouro não é o que encontramos enterrado no solo, mas o que descobrimos sobre nós mesmos no processo. Pessoal,
Se você está gostando dessa história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este para vocês. A história de Mamadou Diallo nos ensina que, muitas vezes, nossos momentos mais desesperadores podem ser o prelúdio para as maiores descobertas de nossas vidas. O que começou como um ato de desespero, a compra do terreno mais barato disponível, transformou-se na descoberta arqueológica mais importante do século no Brasil. Mas a verdadeira lição desta história não está nos artefatos de ouro ou nas estruturas milenares enterradas. Está na coragem de uma família imigrante que, mesmo enfrentando ameaças e incertezas, escolheu fazer o que era certo. Mamadou poderia ter vendido informações no mercado negro, garantindo dinheiro rápido para sua família. Em vez disso, escolheu proteger um patrimônio que pertence a toda a humanidade. Hoje, o sítio arqueológico Córrego Seco recebe milhares de visitantes por ano. Estudantes de todo o país vêm aprender sobre esta civilização perdida que reescreveu nossa compreensão da pré-história brasileira. E no centro de tudo isso está a família Diallo, que prova que não importa de onde você vem, se do Senegal, se de uma pequena cidade do interior, se de uma família sem recursos. O que importa é ter coragem para olhar além do que está na superfície, para escavar mais fundo, para descobrir os segredos que aguardam pacientemente nas profundezas da terra e de nossas próprias possibilidades. A próxima vez que você estiver enfrentando dificuldades, lembre-se da história de Mamadou Diallo. Talvez seu momento mais desesperador seja exatamente o prelúdio para sua maior descoberta. E você? Já teve alguma experiência em que algo que parecia uma tragédia se transformou em uma bênção? Conte-nos nos comentários sua própria história de descobertas inesperadas. Não se esqueça de curtir este vídeo se ele tocou seu coração e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras, como esta. Até a próxima. E lembrem-se, às vezes, os maiores tesouros estão enterrados exatamente onde menos esperamos encontrá-los.